Então, o capítulo 8, nós vemos aí, Daniel tem uma visão de um carneiro e de um bode, e eles se batem e lutam um com o outro, e depois, no versículo 7, ele dizendo, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois, vamos ver a interpretação. Então, versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia em seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me a visão, e não havia quem a entendesse. Então, como eu já disse, já vimos como estará o mundo, agora vamos ver a situação da igreja nessa época. Como estará a igreja nesse tempo. E o texto aqui se refere bem àquele governante, Antíoco Epifânio. Ele foi um daqueles 4 chifres, que saíram do Império de Alexandre, e ele dominou aquela região de Israel. E ele foi muito violento, ele realmente oprimiu o povo, e o povo houve uma reação através dos Macabeus, aquele livro, que não é um livro inspirado, e ali conta a história da resistência a este governante. E é interessante que essa semana foi descoberto lá em Jerusalém uma fortaleza que estava escondida, porque o livro de Macabeus fala dessa fortaleza de Acra, mas nunca foi encontrada. E ficava em dúvida se aquele relato estava correto. Nessa semana agora,
né? Então, escavando lá em Jerusalém, descobriram, porque dizia que essa fortaleza estava dentro dos muros de Jerusalém, e ninguém sabia onde. E agora descobriram, e é a fortaleza que Antíoco Epifânio construiu. Inclusive tem uma pedra com o símbolo dele, gravado na pedra. Sabe qual é o símbolo dele? Um tridente. Interessante, né? Então foi comprovada a existência desse governante, né? Já não tinham dúvidas, mas da presença dele na cidade de Jerusalém, dessa fortaleza que ele construiu ali. Então é um detalhe, um dado, né, que vem, né, só cada vez mais provar a veracidade da palavra de Deus, né? Os cientistas às vezes descreem, mas Deus dá uma palhinha, né, deixa descobrir umas coisinhas para poder provar e comprovar a veracidade da sua palavra. E então, como estará a igreja quando esse tempo chegar? Daniel, ele caracterizou esse tempo do anticristo como um período no qual os transgressores terão chegado ao cume, o que significa que a degeneração do ser humano terá chegado ao seu extremo. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre a situação da degeneração da humanidade, da própria igreja, que vai proporcionar o aparecimento do anticristo. Aqui nesse texto, o versículo que nos chama mais atenção é o versículo 23, onde a tradução nossa, ela deixa alguma dúvida, né? Mas, quando diz aí que os transgressores terão chegado ao cume, esse aí, quando os prevaricadores acabarem, existem algumas outras traduções que esclarecem, dizendo, quando a degeneração humana houver chegado ao clímax, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Ou quando chegar ao cúmulo os pecados da humanidade. Quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. Quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas. Então se levantará esse rei de feroz catadura. E quando você olha para a situação do nosso mundo, né, você vê que eu não sei mais onde que tem para o mundo cair, né? Aonde que vai chegar a degeneração humana. A coisa está indo numa velocidade tão rápida que você fica assustado. Aonde mais, quantas abominações mais ainda tem que acontecer para que essa palavra se cumpra. Aí você vê, a gente que crê na palavra de Deus, né, nas ordens de Deus, você vê que a humanidade, né, chegou num ponto e você fica admirado por onde nós estamos, né? Então, agora, o que está acontecendo na igreja? Na nossa lição está grifada aí na primeira folha, dizendo o seguinte: nada agrada mais a este grande inimigo do povo de Deus do que ver o crescimento da apostasia e da incredulidade dentro da igreja. Ao mundo se degenerando. E dentro da igreja, o que está acontecendo? Apostasia e incredulidade. Lendo uma pesquisa essa semana também sobre a situação da igreja na Inglaterra, a Inglaterra que foi um grande país missionário, eles haviam previsto um decréscimo na membresia da igreja da Inglaterra e estava sendo muito mais rápida o decréscimo, então eles estão apavorados. E outra coisa, uma grande parte dos britânicos não creem que Jesus foi uma pessoa real, foi um homem histórico. Você imagina bem que situação é essa, aonde chegou a degeneração da igreja. O que está sendo ensinado nessas igrejas? Não é possível, né? A maioria da população tem dúvida ou não crê que Jesus tenha sido uma figura real, histórica. Então, é a apostasia, é a degeneração da igreja, a incredulidade dentro da igreja. E o que aconteceu lá na época de Antíoco Epifânio, que Daniel descreve aqui? A condição do povo judeu naquela época, né, ele foi muito influenciado pela cultura grega. Aquele bode, né, que sai lá, que destrói tudo, é Alexandre. E esses 4
reinos aqui vieram com a cultura grega. E eles levaram a cultura grega para dentro de Israel. Aquele povo fechado, né, aquele povo que tinha o Antigo Testamento, né, como sua base, agora estava sendo extremamente influenciado pela cultura grega, os filósofos gregos, né, a influência, né, da língua grega depois foi muito forte, né, e os costumes gregos foram entrando dentro da sociedade judaica e foi minando o fervor, o compromisso dos judeus com a palavra de Deus. É mais ou menos o que acontece hoje. Nós temos uma Bíblia, nós temos uma palavra de Deus e nós temos uma filosofia do mundo. E quantas vezes nós, às vezes, ainda ficamos um pouco em dúvida, né, sobre quem que está certo. Se é a palavra que está afirmando isso ou se é o que a cultura circundante nos diz que é. A situação não mudou muito. Então nós estamos sendo tremendamente influenciados por essa cultura, como foi o povo judeu lá na época de Antíoco Epifânio, né? Mas o que acontece? Né? Aquela igreja fiel, ela não vai se misturar com essa cultura. Ela não vai se deixar ser absorvida, né? Como a água e o óleo não se misturam. Então haverá, certamente, uma remanescente fiel, sempre houve, mas haverá uma grande aceitação da cultura dentro da igreja. E lá na época do antigo Epifânio, a adoração a Deus lá no templo foi colocada de lado. Aqui diz que... cadê a passagem? Ele tirou, né, o sacrifício, o versículo 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, o culto lá no templo de Jerusalém já deixou de ter aquele sacrifício de manhã à tarde, né, foi substituído pela cultura grega, né, pelos interesses gregos, pela filosofia grega e nós vemos muito hoje isso também na igreja, quando os nossos cultos estão sendo extremamente influenciados pela cultura circundante. Então, às vezes nós estamos repetindo dentro da igreja, nos nossos cultos, a cultura. Nós queremos ser igual à cultura. Nós queremos parecer com o mundo. E a grande ideia é essa, que se a igreja for parecida, as pessoas vão ser atraídas para a igreja. Bom, isso está acontecendo mesmo. As igrejas estão atraindo muita gente, as igrejas estão cheias. Mas, e a verdade? Aqui diz que a verdade foi colocada de lado, né? Então a grande questão é essa, a verdade está sendo pregada? A palavra de Deus ocupa realmente o lugar central ou é apenas o entretenimento? Porque nós vivemos na época do entretenimento, né? Então, você está cercado de entretenimento por todos os lados e dentro da igreja, muitas vezes, o nosso culto se torna entretenimento, para agradar as pessoas que vêm, para se sentirem bem, para verem um espetáculo e irem para casa vazias de Deus e a cultura, né, sendo colocado dentro deles, né? Aí um povo cuja alma havia sido já vencida, por assim dizer, não estava em condições de oferecer muita resistência a Antíoco Epifânio, esse destruidor da igreja. Esse déspota, que era um ferrenho promotor da cultura grega e o inimigo declarado da religião, usou todos os meios que dispunha em seu esforço para apagar a religião judaica. Gente, está repetindo. Né? O mundo é um ferrenho promotor da cultura. Né? Os meios de comunicação, né, estão colocando uma cultura que está sendo em todo mundo a mesma coisa. As pessoas gostam das mesmas coisas, das mesmas marcas, dos mesmos grupos musicais, né? E vai assim
a coisa caminhando. E o inimigo declarado da religião. Né? Você acompanha, né, o que as pessoas dizem da religião. E a religião é o problema maior que tem no mundo hoje, é a religião. A religião divide. As pessoas que estão matando aí, estão matando em nome de religião. As guerras que existem hoje no nosso mundo são guerras religiosas. Não são guerras políticas, não são guerras ideológicas. São guerras religiosas. Então, acaba com a religião, acaba com a guerra. É a ideia do mundo. Estão trabalhando nesse sentido, de unificar, de se criar um consenso, onde, né, não vai ter mais essas divisões, então o mundo vai. Então, há um trabalho nesse sentido. E como é que o inimigo age? Ele age com astúcia e com força contra a igreja. Quando um não funciona, ele usa a outra. Astúcia é aquela conversa boa, agradável, né, vai minando aos pouquinhos, né, vai tomando conta daqui, vai colocando, não tem nada a ver, não tem nada demais, o que tem isso, o que tem aquilo, e vai, né, semeando os conceitos do mundo dentro da própria igreja. Quando isso para de funcionar, ou quando há resistência, o que ele vai usar? Vai usar a força. Aí entra a perseguição, entra a violência, para poder minar a força da igreja. Você vê que o versículo 23 descreve esse rei: feroz catadura, especialista em intriga. Uma tradução diz de duro semblante, né, de altivo rosto. Então ele é uma pessoa que tem vamos dizer assim, um rosto, né, uma figura imponente, né, dura, e é uma pessoa rigorosa. E ao mesmo tempo ele é entendido em enigmas. Ele é especialista em intrigas. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma força muito grande de política, militar, ele é uma pessoa boa de conversa, né? É um diplomata, que é a coisa que vai, né, no pé de ouvido, e vai semeando, né, as dúvidas, vai conquistando as pessoas. Então, ele usa essa estratégia contra a igreja. E Antíoco começou usando a inteligência e a astúcia, porque sabia que este é o melhor método para infiltrar-se na igreja e secularizar a igreja. É o melhor método. Porque se vem com força, geralmente há reação, né? Mas quando vem com as coisas agradáveis, põe isso aqui, o que tem? Olha, isso aqui é bom, é agradável, está todo mundo fazendo. As pessoas gostam disso, então vamos pôr isso no culto, né? Porque vai atrair as pessoas. Vão andar desse jeito porque está todo mundo fazendo aquilo. E vai minando a resistência. E a igreja vai se secularizando. É o exemplo que eu citei da Inglaterra, né, que foi aos poucos essa secularização. A gente às vezes não vai percebendo. A gente está, aquele negócio da rã colocado dentro d'água, né? Vocês sabem da história da rã, né? Se você puser uma água quente e jogar a rã lá dentro da coisa, ela vai pular fora. Agora, se você põe ela dentro da água fria e vai aquecendo aos poucos, ela vai cozinhar e não vai sair de dentro da água, né? Então é assim que acontece. Vai esquentando aos poucos, nós estamos lá no meio, e a gente não percebe, gente. Esse é o grande detalhe, a gente não percebe. Está acontecendo conosco, está acontecendo com a igreja nos nossos dias, a gente não percebe. A gente acha que está bem, está jóia, né? Mas se tivesse um observador de fora, né, alguém que pudesse, né, vir hoje olhar a igreja, o cara ficaria apavorado com o que está vendo. Mas nós que estamos vivendo essa época, a gente vai achando normal, vai aceitando as coisas e as coisas vão caminhando nesse sentido, né? Então, não tem diferença. Então, essa propagação da cultura grega, né, foi muito importante. E outra coisa que Antíoco foi colocar judeus nos postos chaves, né, do seu governo. Então, a pessoa já achou uma posição política, né, uma posição confortável, uma posição de segurança financeira, e essa pessoa, né, já era simpatizante da cultura grega,
exercendo um cargo de comando. Isso foi, então, com mais força ainda, entrando dentro da igreja. E quando a lição diz, quando a subsistência entra em cena, os princípios frequentemente se tornam inoperantes. É verdade. Essa barriga está vazia, se não tem nada para comer, que princípio? Princípio não enche barriga, verdade não enche barriga. Enche barriga é quem está me dando lá o meu sustento. Essa vai ser, ou é, a grande luta da igreja. Sempre foi. Ou você é fiel, ou você enche a barriga. Então, a questão fica muito difícil, né? E no versículo 24, diz assim: ele prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Na lição está: prosperará e agirá arbitrariamente e destruirá os fortes e o povo santo. O que aconteceu lá com o antigo Fione? Quando ele chegou lá, a metade dos judeus não ofereceu resistência para ele. Por quê? Eles já estavam dominados pela cultura grega. Eles gostavam das ideias gregas, do luxo da Grécia, do progresso da Grécia. Então, olha, vai ser ótimo. A gente continua aí fazendo os nossos sacrifícios lá, vamos continuar os nossos cultos, mas, na verdade, não tem a vida ali dentro. Aí, quando começou a haver alguma resistência, como foi o caso dos macabeus, o antigo Epifânio então começou a usar a força para dominar o povo judeu naquela época. Ele determinou que os livros sagrados fossem queimados. Lá no versículo 12 é justamente isso, deitou por terra a verdade, ou seja, destruiu os livros, as escrituras sagradas, e as cerimônias de oração e da circuncisão foram proibidos. E foram delitos apelados por lei. Aí está dizendo aí que os castigos eram severos. Algumas vezes uma mãe que se atrevia a circuncidar seu filho seria levada ao lugar de juízo com o cadáver do bebê amarrado no seu corpo. Coisas assim terríveis. E a história é interessante, na época da Reforma, surgiu um movimento chamado a Reforma Radical, os anabatistas, que não batizavam as crianças. Aí começou uma perseguição muito grande em cima deles, E alguns morreram, porque não batizavam os filhos, Interessante, que era obrigatório naquela época fazer isso. E o mundo foi evoluindo, chegou a um ponto agora que, quem batiza a criança é que está errado, Então, você vê como é que as coisas vão mudando, ao longo da história. E aí ele suspendeu o sacrifício diário que havia lá no templo, e que deveria acontecer de manhã e à noite, e isso significava acabar com o culto do judeu. O culto do judeu era fazer esse sacrifício. Então, quando ele proibiu isso, acabou o sacrifício diário, E ele colocou lá dentro do templo de Jerusalém um outro tipo de culto. E isso foi, então, para os judeus uma ofensa que gerou a reação dos macabeus, porque eles tinham o templo como santo, o lugar da habitação de Deus, e de repente o cara coloca lá uma abominação, um ídolo lá dentro, coloca lá um deus dele lá para ser adorado. Aí muitos judeus não aguentaram e partiram então para a briga, porque aí já era demais, Lá, fazer o culto ficar meio assim, meio lá, talvez não tenha muito problema, mas aí esse remanescente reagiu, onde houve então essa revolta. E de Antíoco Epifânio para o anticristo, só tem um passo:
ele é um tipo, né? É um tipo que serve de alerta para nós, né, do que vai acontecer. Anteriormente já vimos que é um perigo subestimarmos a profundidade bíblica e supor que o que temos aqui não passa de um capítulo da história judaica. Mas essas visões não teriam sido conservadas para nós na Escritura se os eventos ali descritos não fossem uma prefiguração do que sucederá à igreja no final dos tempos. A igreja também terá de enfrentar esse rei. Antíoco Epifânios é somente um tipo, ou precursor do arqui-inimigo da igreja que governará sobre a terra quando a história do mundo estiver chegando ao seu final. E ele virá, né, como Cristo, o anticristo virá quando os tempos se cumprirem. O seu tempo virá quando a condição da igreja for o que está descrito nesse capítulo. Assim como os costumes e o caráter grego tomaram o lugar da religião dos patriarcas durante os dias de Antíoco, a secularização da igreja terá progredido muitíssimo quando chegar o tempo do anticristo. E somente em um tempo assim, de tal decadência, é que vai ser possível aparecer o homem do pecado, né? E aqui a gente se lembra do texto lá de 2 Tessalonicenses 2. Vamos abrir esse texto aí? Eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha nele. 2 Tessalonicenses 2. Vai servir para esclarecer bem, e você vê o paralelo entre esse capítulo de Daniel e essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses. Segunda carta, hein? Então ele diz aí na segunda carta, no capítulo 2: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É a repetição daquele versículo 23 lá de Daniel. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui que nós falamos desse império que vai ser o último do mundo. Ele só vai ser destruído sem o esforço de mãos humanas. Não vai ser poder nenhum no mundo vai conseguir destruir o império do anticristo. Somente Jesus, na segunda vinda dele, quando ele vem como rei, em poder e glória, que vai conseguir derrotar o iníquo. Apocalipse fala isso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiças aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o que vai acontecendo?
o mistério da iniquidade já vai operando aos poucos, vai secularizando a igreja aos poucos, a igreja vai se tornando cada vez mais parecida com o mundo, vai aceitando posições, ideias, comportamentos mundanos, contrário à palavra. A palavra de Deus deixa de ser a única regra de fé e prática. A gente começa a colocar um monte de senão, de tal, não é assim, de interpretação. Então, isso acontece, a secularização da igreja. E a gente começa a aceitar muitas coisas como normais dentro da igreja. Então, quando vier alguém e, vamos dizer, apoiar essas coisas, a gente vai aceitar com naturalidade, a igreja vai aceitar. Agora, quem tiver fiel à palavra e souber o que é a palavra, vai reagir. Vai ser a igreja perseguida, né? Agora, o que está dizendo aqui é que tem uma coisa que detém o anticristo. Isso é uma discussão muito grande dentro da área teológica, porque Paulo não fala especificamente quem detém o anticristo. E ele fala, vocês sabem o que o detém. Agora, o maior consenso é que o que detém, ao parecimento dele ainda, é a presença da igreja fiel, na pregação do evangelho e na ministração do sacramento. São as duas testemunhas de Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 11. Eu acho que isso aqui a gente vai fechando o quadro e você vai fazendo aí mentalmente a ligação entre essas palavras e você vai vendo a coerência da revelação bíblica. Essa lá em Daniel, e a coisa vai acontecendo e Paulo fala dessa oposição. E o que acontece? O capítulo 11 de Apocalipse fala de duas testemunhas mártires. E diz que essas testemunhas, elas saíram pelo mundo, conquistaram o mundo, né, tiveram um grande poder, mas no versículo 7 diz o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. Não é isso que fala de Antíoco Epifânio? Que ele vai magoar os santos, que ele vai mudar os tempos, que ele vai atacar o povo de Deus? Está lá em Daniel. Está aí em coisa de estar aqui. Está em Tessalonicenses e está aqui. Vencerei, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, riu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. E aqui, então, aonde nós nos situamos? A igreja, né, vai se secularizando, vai se apostatando da fé. Como que Apocalipse descreve isso? Quando tiverem acabado de dar o testemunho. Então o Senhor Jesus instituiu a igreja e disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando o evangelho, ministrando os sacramentos. São as duas formas mais fortes
da igreja testemunhar de Jesus Cristo. A gente celebra a ceia, né? Assim, tão, de maneira às vezes tão simples, né? E às vezes nem tanto valoriza, mas é um testemunho forte, né? Tanto para as pessoas quanto para o mundo espiritual, né? Da verdade da palavra de Deus, da morte sacrificial de Jesus, do derramamento do sangue dele para a remissão de pecados. Então é um testemunho muito forte. E por isso a igreja tem que celebrar a ceia. E a pregação da palavra. Então a igreja, durante todos esses 2 milênios, vem fazendo isso. E ela se espalhou pela face da terra. Agora, com a secularização da igreja, o que está acontecendo? Aí que entra uma questão: será que a igreja já acabou o tempo do testemunho dela? Será que a igreja passou o tempo do testemunho? E essa é uma coisa que eu, particularmente, tenho me feito pensar muito. Será que nós não chegamos nesse ponto, ou estamos chegando nesse ponto? Porque você vê que os países chamados cristãos estão deixando de ser cristãos. Será que não passou o tempo do testemunho da igreja ali? Eu não sei, é para a gente pensar, né? Buscar a direção de Deus, discernimento de Deus, porque a palavra de Apocalipse é muito forte. Quando terminar o testemunho, vai ser morta. Ou seja, não vai pregar a palavra e nem vai ministrar o sacramento de forma correta. Aí, esse cadáver que vai ficar na praça são os templos. Vão continuar os templos nas ruas, nas praças. Vai continuar a gente ali fazendo um culto a Deus, um culto apóstata. Vai continuar, quem sabe, pregando a Bíblia, lendo a Bíblia. E quem sabe ministrando até o sacramento, mas não de forma correta. É que a gente tem falado, o evangelho da cruz deixou de ser pregado. O evangelho da graça deixou de ser pregado. Hoje se prega o evangelho da prosperidade, do bem-estar, da saúde, de se dar bem nessa vida. Raramente se fala da vida eterna. Então, sintomas dessa apostasia. As pessoas vão estar se divertindo. Um culto pode continuar gostoso. O cadáver está ali, mas não tem vida. Porque a vida vem do Espírito Santo de Deus, habitando no povo de Deus. E se a palavra de Deus não está ali em poder, em verdade, e se os sacramentos não estão ali ministrados de forma correta, o que acontece? Então, eu vejo a gente caminhando muito nesse sentido, né, no cumprimento dessas profecias. E eu creio que a coisa agora, né, vai acelerar o passo aí do jeito que as coisas estão indo, né? Jesus fala lá, né, que quando a vinda deles, eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, né? Não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte, que a mente das pessoas vai estar tão concentrada aqui nas coisas deste mundo, que não vão estar pensando só nisso. Em casar, em ter um bom emprego, em conseguir sucesso na vida, em conseguir isso e aquilo, em ter uma vida sossegada, confortável, sem problemas, sem dificuldade. É isso que Jesus está dizendo. E a pessoa vai absorvendo esse estilo de vida pecaminoso sem observar. E aí quando o inimigo chegar, vai ter muita gente dentro da igreja abrindo as portas para ele, né? Já foi secularizado, veio, está ótimo, isso é ótimo para a igreja, vem, né? Vamos fazer isso, vamos aceitar aquilo. Vai ter, né, os traidores dentro da igreja, né? E essa é a palavra de Jesus. Ouvir o evangelho da cruz, chamar o homem ao arrependimento, falar que Jesus veio para livrar da ira de Deus, isso é uma palavra que as pessoas não querem ouvir. Falar de um Deus exclusivista, de um Deus que morreu numa cruz, essa é uma mensagem que ninguém quer ouvir. Experimenta falar essa palavra aí para alguém, você vai ver a reação.
Não necessitamos buscar pecados espetaculares como evidência da secularização da igreja. Pois na igreja você encontra pessoas simpáticas, boas, agradáveis, mas que não tem nada contra a libertinagem, contra os padrões do mundo na igreja, contra admitir os comportamentos do mundo. Nessa semana eu conversei com o reverendo Gerson, né, o nosso missionário lá na Turquia, né, ele passou 10 anos lá, né, e agora ele está fazendo um curso, ele é engenheiro, né, está fazendo um curso de engenheiro da Petrobras, passou no concurso, com o objetivo de voltar para o Oriente Médio como engenheiro de petróleo, para poder ter visto, né, para entrar naqueles países. E mas com essa situação toda aí, ele está meio perdido, né, para como é que vai ser a vida dele. Mas ele está terminando agora o curso lá. Aí ele me ligou, né, apavorado com a situação da igreja que ele encontrou lá na Bahia. Disse que a situação da igreja está terrível. A igreja secularizada, a igreja distante de Deus, as pessoas não querendo nada, compromisso nenhum com Deus, e ele está lá meio perdidão, né? E assim sentindo muito essa situação. Aqui que eu falei, talvez onde que a gente está, a gente não sinta tanto. Talvez se você for para um outro lugar, aí você vai ser chocado, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo mesmo o que está acontecendo lá, ó. Só que você não percebia. Então, é um testemunho disso que está acontecendo, né? Um insidioso pecado de conformar-se mais e mais com a presente ordem das coisas está cada vez mais presente na igreja. Paulo diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com a presente ordem das coisas. E então, o que está? A lei do Senhor não é mais a norma que controla a vida do crente. Ele pensa e age conforme o mundo e os seus interesses. Cada um está preocupado consigo mesmo e não se importa com o bem-estar do próximo. Esse individualismo mundano está contaminando a igreja do Senhor, tornando-a secularizada. A profecia de Jesus de que o amor se esfriaria de quase todos está se cumprindo. Mesmo assim, as formas eclesiásticas continuam intactas, como se tudo estivesse bem com a igreja. Com o seu interior corrompido, não será difícil para o anticristo triunfar sobre a igreja já no seu primeiro ataque. As formas permanecerão intactas. Nós temos liberdade de culto. Aqui podemos reunir a hora que quisermos, do jeito que quisermos, né? Não sei até quando, mas a lição está dizendo, né? Em nosso país temos liberdade para celebrar nossos cultos de adoração e dar graças a Deus, sem nenhuma interferência. Aí vem uma palavra. Ainda que frequentemente o façamos sem nenhum entusiasmo e alegria. Muitas vezes a gente, em vez de louvar a Deus, agradecer, né, e estar na igreja, estar com alegria, com prazer, a gente troca culto a Deus por qualquer outra atividade. A gente troca uma adoração a Deus por qualquer outra coisa que a gente tem que fazer. Fica muito fácil, isso é sinal de secularização, meus irmãos. Porque para nós, os cristãos, nada poderia ser mais importante do que uma adoração a Deus, em espírito, em verdade, com o coração vibrando. Não. Hoje tem ceia. Tomei ceia semana passada, não vou hoje não. Hoje está chovendo, né? Hoje está sol, hoje está não sei o quê. Que isso? Talvez, se a gente for perseguido, a gente vai começar a sentir falta, né? Mas enquanto... Por que a gente não tem esse entusiasmo? Essa alegria, né? Alegrei-me, né? Será que essa alegria está no nosso coração? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos, hoje é domingo, de adorar a Deus, vou encontrar com meus irmãos, nós vamos prestar o melhor culto a Deus, nós vamos abrir a boca, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos adorar o Senhor. Vai lá, não tem nada para fazer. Né? Domingo à noite geralmente é assim, né? Não tem muita coisa para fazer, vai ver Fantástico, muito chato, né? Então vamos lá na igreja, passo um tempinho lá, depois eu venho para a igreja, depois eu vou começar a semana, né? Então,
Infelizmente, irmãos, isso é sinal de secularização. A gente vê na igreja. A gente vê na igreja. De modo muito claro isso acontecendo. Desinteresse pelo culto a Deus é algo assim espantoso dentro da igreja do Senhor nesses dias. Espantoso. Algo que eu não sei, né, como é que nós vamos tomar conta, prestar contas a Deus disso. Né? Tantas oportunidades, né, mas tão pouco interesse, tão pouca vibração, tão pouco amor pela adoração, pelo culto a Deus. Isso precisa ser revisto. Né? Então, finalizando a nossa lição, a gente vê aí que a coisa está caminhando dessa maneira. Então é hora da gente acordar, da gente despertar do nosso sono e a gente entender como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Porque o espírito do anticristo já atua no mundo, vá minando as nossas forças, minando a nossa fidelidade, minando o nosso compromisso com Deus, minando a nossa alegria da adoração, minando o nosso compromisso com o Senhor. Então, quando o anticristo chegar, a gente vai embarcar na canoa dele direitinho, olha, vai ser ótimo. Né? Nós vamos continuar aqui no nosso culto, a hora que eu quiser, no dia que eu quiser, na hora que eu tiver mais conveniente para mim. O resto, a gente resolve. Beleza? Beleza não, né? Gostar é complicado. Deus nos abençoe, irmãos.